Muita gente procura aqui o escritório de advocacia da Cantarelli Advocacia com o objetivo de saber o seu tempo de contribuição, se já está próximo da concessão de uma aposentadoria ou não. E aí eu resolvi aqui gravar esse vídeo com o objetivo de esclarecer a sociedade acerca de um documento de extrema importância chamado PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Então, falar um pouquinho sobre esse documento, para vocês entenderem o que é, né, o PPP aqui, como é que funciona, qual é o efeito que ele faz. Tá? O PPP ele tem uma vigência a partir de janeiro de 2004. Ele é um antigo SB40, DSS 8030 ou DIRBEM 5232. Tá? Portanto, antigamente os formulários tinham esse nome, né, o antigo SB40. Normalmente as pessoas não conhecem o nome PPP e conhecem o SB40, tá? E ele é confeccionado com base num prévio laudo técnico das condições ambientais do trabalho, ou seja, um prévio LTCAT, que é um documento que é feito por um engenheiro de segurança do trabalho. Tá? Então, um engenheiro de segurança do trabalho ou um médico de segurança do trabalho, esse profissional ele é contratado pela empresa, a empresa providencia, tá, a confecção do laudo do LTCAT por meio do engenheiro de segurança do trabalho e feito esse laudo técnico, identificado o meio ambiente do trabalho, o RH da empresa é o setor competente pela elaboração do PPP, do Perfil Profissiográfico Previdenciário. O que a gente chama atenção? Esse é um documento que ele foi modificado, ele teve suas formalidades modificadas a partir agora de 2022, por meio da Instrução Normativa 128 de 2022. Então, o PPP ele tem uma série de formalidades e o desrespeito às formalidades desse documento levam ao indeferimento da concessão das aposentadorias. Então, é por isso que é de extrema importância que as empresas elas tenham acesso à engenharia de segurança do trabalho, à medicina de segurança do trabalho, para que possam tomar esse auxílio no momento da confecção do PPP com base no prévio laudo técnico das condições ambientais do trabalho, o chamado LTCAT. Como causa e efeito imediato desse PPP é o reconhecimento do período de labor como agente nocivo, ou seja, o PPP, pela profissiografia, pelos agentes que eventualmente foram colocados nesse documento, ele vai causar um aumento de 40% no tempo de contribuição em se tratando de homem e 20% no tempo de contribuição em se tratando de mulher. E isso até quando? Até novembro de 2019. Essa conversão de tempo especial, esse aumento de tempo de contribuição, ele teve vigência até a reforma da Previdência, a partir de quando houve uma modificação na lei. Então, a título de agentes nocivos, por conta da insalubridade, nós temos os agentes físicos, como por exemplo é o caso do ruído, nós temos os agentes químicos, a exemplo de quem trabalha dentro de um ambiente hospitalar, que são no caso os agentes biológicos, mas também trabalha com agente químico, quem trabalha dentro de indústria, tá? Quem trabalha em posto de gasolina e tem contato com os hidrocarbonetos aromáticos, é sempre interessante, importante se verificar o anexo 4 do decreto 3048 de 99. É o decreto que regulamenta quais são os agentes químicos, não é todo agente químico, que dá direito aí a esse aumento no tempo de contribuição. Com relação à periculosidade, o que a gente chama atenção? A periculosidade, junto com a insalubridade e a penosidade, era algo que estava vigente até 1997. E a partir daí, houve uma modificação no decreto que regulamentava a lei e a periculosidade ela simplesmente foi esquecida. Isso fez com que o Poder Judiciário tivesse que entrar em ação e assim o fez, reconhecendo o agente periculoso também para fins de aposentadoria especial. Hoje, no tocante à eletricidade, se constatado que um determinado trabalhador vem exposto a níveis superiores a 250 volts, seria possível a configuração do ponto de vista da eletricidade. Do ponto de vista trabalhista, não se tratando de eletricidade,
A NR16 é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que estabelece as proximidades do trabalhador à fonte de risco. Então, existem situações em que o trabalhador ele se expõe a sua vida a um determinado risco periculoso pelo fato de estar próximo de algum agente nocivo, como é o caso, por exemplo, de um gerente de posto de gasolina. Ele está dentro de uma área periculosa à sua vida e, portanto, ele faz jus, ele tem direito ao recebimento de um adicional de periculosidade, tá? Então, de extrema importância, falando aqui do gerente do posto de gasolina e do frentista, que haja uma identificação desse requisito, que é um requisito extremamente subjetivo, que é a habitualidade e permanência. A habitualidade e permanência na exposição ao agente nocivo é uma das condições para a caracterização perante a Previdência Social. Muitas vezes um segurado recebe um adicional de insalubridade, portanto o aspecto trabalhista, mas isso não necessariamente o conduz ao direito de ter aquele aumento de tempo de contribuição no aspecto previdenciário, junto ao INSS. Então é preciso que haja uma habitualidade e permanência no contato com o agente nocivo. Exemplo, frentista. O frentista está diretamente exposto, em contato, com o hidrocarboneto aromático. E mais propriamente falando de hidrocarboneto aromático, falo do benzeno. Então, o benzeno é um agente químico que está presente na gasolina, isso é público e notório, mas que essa informação tem que constar no PPP, sem o que não se reconhece essa insalubridade. Um gerente de posto de gasolina é uma figura em que o segurado ele não está exposto diretamente e habitualmente todos os dias perante a bomba de gasolina, apesar de ele fazer com uma certa rotina. Mas todo o Poder Judiciário, hoje, e eu falo hoje em 2023, em julho de 2023, entende que um gerente de posto de gasolina ele não se expõe a um agente da insalubridade, tá? Por conta da ausência da habitualidade e permanência. Então, diante disso, são algumas situações, alguns detalhes, né, que o PPP ele deve levar em consideração como referência para fins de configuração ou não do direito de ter esse aumento de tempo de contribuição que eu reportei há pouco, seja do ponto de vista da insalubridade ou seja do ponto de vista da periculosidade. É isso. Um abraço.